Meus irmãos, como nós estamos estudando aí, então o que que acontece? Nós temos aí as janelas que são abertas pelos gatilhos da memória. Ó. Quando os gatilhos da memória são disparados, vão se abrir tanto as janelas light como janelas traumáticas. Tá vendo esse camarada aqui? Então isso aqui é a semelhança da nossa vida. Quando os gatilhos da nossa memória são disparados, nós vamos ter aí uma série de lembranças que vão surgir, memórias boas, memórias ruins, memórias ligadas, muitas das vezes, um cheiro, né, uma música que nós ouvimos, um objeto que nós vemos, vai abrir janelas, ou janelas light, que a gente fala, janelas que liberam a criatividade, que libertam, ou janelas traumáticas, que travam todo o fluxo contínuo da memória. Como eu já citei antes, então você vai ter situações que infelizmente vão te travar mesmo, ou vão trazer lembranças que vão de certa forma influenciar todo o seu dia, né? Olha que interessante aí o que eu coloquei aí. Quando qualquer uma dessas janelas são abertas, vai influenciar direto nas minhas emoções, que vai determinar o tipo de comportamento que eu vou ter. Por exemplo, só para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Dependendo do objeto que você viu ou louvor que você ouviu, vai disparar um gatilho da memória que vai abrir uma janela. Isso é automático, é muito rápido. E dependendo daquilo que você lembrou, por exemplo, um ente querido, às vezes você ouviu um louvor que o seu ente querido gostava muito, e infelizmente hoje você já não tem mais ele ao seu lado, e isso vai mexer com você de maneira que vai abalar suas emoções e vai determinar o seu tipo de comportamento. Se você não for uma pessoa que tem um gerenciamento das suas emoções, isso vai afetar todo o seu dia, gerando muitas das vezes uma tristeza, gerando você vai ficar moado, vai ficar no seu canto. Então nós vamos tomar cuidado, como também abre portas até de tentações, dependendo de algo que você vê, vai abrir uma janela que vai despertar na tua emoção lembranças de uma, né, de uma vida passada. Quando eu digo passada, eu não estou dizendo de outra vida, de reencarnação, mas eu estou dizendo de uma vida que você vivia, uma vida sem Cristo, né, uma vida até mesmo em práticas pecaminosas, e dependendo daquilo que você vê ou ouve, influencia direto nas suas emoções. Vai abrir uma janela aí, vai despertar você para um lado que talvez possa não ser muito bom. Portanto, é o PSC, não é o Partido Social Cristão, mas é pensamento, sentimento, comportamento. Como nós não temos uma tecla delete, é preciso gerenciar as nossas emoções, lembrando que os nossos pensamentos eles têm base virtual. O que seria isso? O que seria essa base virtual dos nossos pensamentos? É que você há de concordar comigo que às vezes nós pensamos algo e esse pensamento ele surge, mas necessariamente não quer dizer que ele é verdadeiro. Eu costumo dizer que nem o terapeuta, o psiquiatra, com todo o seu conhecimento, ele consegue saber ao certo o que de fato a pessoa está pensando. E sim, ele vai conhecer à medida que ele faz a pesquisa. Então, às vezes, o pensamento, você chega no lugar, você pode estar pensando, fulano não gosta de mim. E esse é um pensamento que tem base virtual, você não sabe ao certo se ele gosta ou não. Ou quando a esposa ou o esposo está fora de casa e chega e vê talvez o outro com um semblante mais sério, surge aquela base, né, do pensamento virtual. Eu acho que ela está brava comigo, ele está bravo comigo. São pensamentos que, se você der vazão a ele, não gerenciar as suas emoções, o que pode acontecer? Interferir direto nas suas emoções. Você pensou algo, isso afeta a sua emoção, que diretamente vai determinar até mesmo o tipo de comportamento que você vai ter. O que isso tem a ver com um homem no seu segundo estágio aí, no seu segundo estágio, que é o estágio do homem caído, né, o Adão pós-queda? Na verdade, você tem aí o homem após queda, que com o pecado, né, os seus instintos desequilibrados, tá vendo aí, os instintos todos desequilibrados, vai gerar o instinto de aquisição, de alimentação, reprodução. Por exemplo, aquisição vai gerar inveja, ciúme, bebidice, glutonaria, reprodução, prostituição, impureza, autopreservação, inimizades, egoísmo, iras, pelejas, homicídios. O que acontece? Quando o homem peca, veja bem, existe a morte espiritual. Lembra lá no Gênesis, quando o Senhor disse
que se ele pecasse, se ele comesse do fruto, certamente morreria, você há de concordar comigo que a princípio ele não morre, se não cai, não existe uma morte física, mas existe o quê? O primeiro estágio da morte, que é a morte espiritual, ou seja, o Espírito Santo não habita mais no espírito humano, logo esse espírito vai estar o quê? Vazio, morto. E aí, queridos, o seu coração vazio de Deus, quem é que vai reinar sobre a sua vida? Olha aí no desenho. O seu eu, né? O seu eu está reinando, né? Com os seus instintos desequilibrados, o corpo vai responder aos impulsos, né? Por exemplo, olha aqui esse desequilíbrio dos instintos aqui que nós temos, que foi dado ao homem, né? Quando Deus fez o homem, Deus, eu já falei isso aí na nossa primeira parte da nossa aula, mas o que acontece? Com esses instintos desequilibrados, o corpo, né, que está contaminado pelo vírus do pecado, o pecado entra na humanidade, por isso o homem não é mais puro, né? O pecado ele está infectado aí, ó. Olha o desenho, infectado pelo vírus do pecado. O que acontece? Agora a união do meu eu com o meu corpo, os meus impulsos, lembra o meu id, o meu id lá? O que vai acontecer? Essa união chama-se carne. A partir dessa união, quando o meu coração está unido com a minha carne, olha aqui, tá vendo o desenho gráfico aqui? Quando o meu coração está aliançado, eu fiz até 2 alianças aqui para você perceber. Quando o meu coração está aliançado com a minha carne, o que vai acontecer? O que é instantâneo? Dessa união vai nascer uns filhos, né? Que são as obras da carne. Tá vendo aí embaixo aí no seu vídeo aí, ó, do seu lado direito, no finalzinho aí, ó, eu tô com a setinha aí, Gálatas 5, 19 a 21, obras da carne. Se você for olhar o que são as obras da carne, quais são as obras da carne, você vai ver que as obras da carne nada mais, nada menos são o quê? Os pecados que são gerados pelo desequilíbrio dos instintos, tá vendo? Então no coração do homem você tem aí, vai surgir o amor, nessa união, amor, filhos e surgir, sim, ele é um bom pai, é um bom amigo, só que o coração dele está vazio, ele não tem um amor ágape, né? Um amor ágape que está vazio de Deus, porque quem compartilha esse amor ao homem é o Espírito Santo, como eu já tratei com você. O que acontece com esse homem? Ele é alguém que não consegue amar seus inimigos, ele é alguém que não ama no nível do amor ágape, né? Mas o coração está vazio, quem está reinando sobre a sua vida é o seu eu. E aí tem um detalhe interessante, a mente pensa e o corpo executa. E como é que a mente pensa? Pensa aqui comigo, ó, os hormônios, os instintos deles são desequilibrados. Aqui no seu corpo, seus hormônios sexuais, todas as suas vontades vão responder à luz desse desequilíbrio. E aí nós temos o quê? Os olhos e ouvidos. Lembra que eu mostrei para você na nossa primeira parte da aula que a construção dos nossos pensamentos está muito alinhado àquilo que nós vemos e àquilo que nós ouvimos? Um homem com os instintos desequilibrados, dependendo do que ele vê e dependendo do que ele ouve, a construção dos seus pensamentos vão ser terríveis. E aí ele vai ter uma pessoa com seu eu, com seu ego, né, na sua personalidade em si, no seu intelecto, no seu sentimento, na sua vontade, vai ser uma pessoa longe de Deus. É uma pessoa que vai estar respondendo simplesmente aos impulsos carnais. Faz aquilo que tem vontade, independente de ser certo ou errado. O seu corpo, sua visão, sua audição, seu olfato vão trabalhar justamente em prol do seu eu, dos seus desejos. E aí é um homem morto espiritualmente, longe de Deus. Então esse é o estado, né, de Adão, é um homem debaixo da lei do pecado. Por quê? Porque ele vai responder aos seus instintos. E aí, por consequência da desobediência, do pecado, o homem ele vai perder aquilo que ele tinha de precioso, né? Ele vai perder 3 grandes bênçãos, ó, perceba aí, ó. Do princípio da obediência, dependia o homem continuar desfrutando de 3 grandes bênçãos, pelo menos 3 grandes bênçãos que eu penso, né, coloquei nesse estudo, que a partir dessas 3 se desenrolam toda uma vida de bênção, uma vida de milagre. A primeira bênção que, por consequência da desobediência do pecado, o homem deixa de desfrutar
é a comunhão com Deus. Olha aí, ó. Viver constantemente a sua presença, conversar com Ele na viração do dia, desfrutar da sua plena comunhão. Eu já falei com você em outras aulas que os nossos pecados causam separação entre nós e o nosso Deus. A partir daí, consequência do pecado, ou seja, o homem está separado de Deus, ele perde a comunhão. Ele é expulso do jardim e não mais ele tem aquela comunhão com Deus na viração do dia, né? Lembra do hino lá do Paulo César Baruch? Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência, né? Esse louvor é muito rico. Então o pecado, a iniquidade que entra na humanidade, o homem perde a bênção da comunhão com Deus. A segunda bênção que o homem perde, nós classificamos ela de vida abundante. Por quê? Era desfrutar de tudo que Deus fez, mas infelizmente após a queda, como todo o cosmos foi abalado, a terra passou a produzir espinhos e abrolhos. Toda a natureza foi afetada com o pecado. Eu até coloquei aí o texto de Gênesis, ó. Se você está sem sua Bíblia, acompanhe aí comigo, ó. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar-se das plantas do campo. Olha que interessante a consequência do pecado. Olha que terrível. Olha o que o texto diz aí, ó. Maldita é a terra. Tá vendo aí? Eu estou até grifando aí para você ver. Grifa aí no seu livro se você quiser. Olha a consequência do pecado. Maldita se tornou a terra. E aí o que vai acontecer com o homem? Ele deixa de desfrutar a vida abundante. Por quê? Porque com sofrimento, olha lá, você se alimentará dela. Ou seja, outrora o homem desfrutava de uma vida abundante, mas agora, por consequência do pecado, ele passa a sofrer. Ó. Com sofrimento você se alimentará dela. É algo que é terrível. Então o homem, por conta da desobediência, perde a comunhão com Deus, perde a vida abundante e também vai perder a terceira grande bênção, que é o domínio, ou seja, a autoridade sobre a terra. O homem é físico e como coroa da criação de Deus, o domínio do reino físico foi dado ao homem, mas infelizmente por causa do pecado, o que vai acontecer com o homem? Ele perde a autoridade. Olha que interessante, irmãos. Deus deu o domínio ao homem. Não era o homem que teria que julgar, não era o homem que teria que subjugar a terra, mas com o pecado ele perde a autoridade. E aí o que vai acontecer com ele, irmão? Ele torna-se escravo. Olha interessante, alguém que era para dominar, torna-se escravo do seu próprio pecado. Olha aí, ó. Seu próprio pecado. O pecado afetou de tal forma que ele passa a ser subjugado pelo desequilíbrio dos seus desejos, dos seus instintos. E aí o que vai gerar tudo isso? Com essa legalidade que o homem dá, irmãos, olha que interessante, ó quem entra em cena, ó, o inimigo das nossas almas. Infelizmente, o homem dá essa brecha e o inimigo começa a atuar por usurpação, ou seja, o mundo foi criado para que um homem dominasse, mas aí por consequência do pecado, ele passa a dominar naquilo que Deus tinha dado ao homem. É aí, diante dessa situação caótica, diante desse estado aí de consequência aí, que o homem colhe com o pecado, ele está num estado deplorável, o homem precisa urgente de alguém que regenere isso. Ó. O homem no estado de caído precisa urgente de regeneração, de um mediador, alguém que o ligue novamente a Deus. O que é que o homem está precisando? De alguém que o leve novamente a Deus, porque os seus pecados causam separação entre ele e Deus. Ele está distante de Deus e precisa mais do que depressa de um mediador, alguém que entre no meio, entre a parte ferida, que é Deus, e aquele que feriu, que é o homem, um mediador. E aí nós vamos para o terceiro estágio de um homem, que é o terceiro estado, que é o estado de justificado, de regenerado. Mas o homem só vai alcançar esse estado se ele aceitar a Cristo. Olha aí o que está aí no seu livro, eu estou pondo na tela aí para você. Para que o homem alcance o terceiro estado, ele precisa
na verdade, aceitar a Cristo como seu Salvador. Pois o terceiro estado é marcado pela regeneração do homem, de maneira que um homem sozinho não vai conseguir, pois está morto em seus delitos e pecados. Ou seja, lembra que eu falei que o homem está morto espiritualmente? Você vai lembrar comigo aí que eu apresentei aí no gráfico, tá vendo aqui, ó? O homem ele está morto espiritualmente, tá vendo? Ele está longe de Deus. Os seus pecados, as suas iniquidades, o desequilíbrio dos seus instintos não permite que ele se aproxime de Deus, que ele se achegue a Deus novamente. Então ele precisa mais do que depressa, urgentemente, ele precisa do quê? De alguém que faça essa ponte entre ele e Deus. E aí, irmãos, nós temos aqui, ó, pois há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Só existe um que pode trazer o homem de volta ao seu estado natural. E quem é esse? Estou grifando aí para você. É Jesus Cristo, o homem Cristo Jesus. Só existe um, queridos, que pode resgatar o homem e trazer o homem novamente ao seu estado, ao estado de equilíbrio dos seus instintos, ao estado de pureza. Perceba que o terceiro estágio do homem é marcado pela regeneração, ou seja, ele é regenerado. O homem sozinho não vai conseguir isso. Ele precisa de justificação. Ele precisa de alguém que seja um mediador. Então só existe um, que é Cristo. Aí eu vou apresentar aí mais um gráfico, por isso que eu disse para você que essa aula toda nós vamos trabalhar aí na tela aí para que você viesse ter um melhor aprendizado. Olha aí, ó. Tá vendo aí? Esse é um homem, ó, aqui em cima aqui, ó. Esse é um homem justificado por meio da fé em Cristo Jesus. É o novo Adão, né? Cristo Jesus, Paulo usa essa metáfora do novo Adão. Se por um homem entrou o pecado e a morte, por outro homem entrou a vida e vida em abundância. Olha que interessante. O homem estava morto nos seus delitos e pecados. Mas aí a palavra de Deus é pregada a ele, a boa nova, o evangelho, né? As boas novas de Cristo. Quando a palavra é pregada, tá vendo aqui em cima, a palavra ela começa a penetrar no coração do homem, através da ação do Espírito Santo. O espírito humano que outrora estava morto, a palavra acha guarida, o Espírito Santo que aplica em nós a obra da redenção. A partir daí o homem começa a nascer como nova criatura, porque ele aceita Cristo. Quando a obra de Deus começa a ser realizada na vida do homem, olha que interessante, presta atenção no desenho, vai acompanhando comigo aí, eu tô com um laserzinho aí para você ver, ó. A partir daí, o Espírito Santo enche a vida do homem, o seu coração passa a ser o que? Circuncidado pela palavra. Aí o eu deixa de existir. Porque, lembra lá de João? Já não vivo mais eu, né? Paulo fala isso, mas João diz assim, que eu diminua e que ele cresça. Aí Paulo diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O meu eu, né, deixa de reinar. Quem vai reinar sobre a minha vida? O meu amigo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo começa a reinar na vida do homem, tá vendo aqui, ó, o Espírito Santo ele habita aqui agora, outrora estava morto, mas o Espírito Santo está habitando aí no coração do homem, tá vendo? E aí, o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai circuncidar, encher esse coração da palavra, esse coração vai ser preenchido pela palavra de Deus. Com o coração cheio da palavra de Deus, irmão, o coração está sendo preenchido pela palavra, o que vai acontecer com essa pessoa? Na verdade, essa pessoa vai passar a ter o quê? Ela vai passar a ter a mente de Cristo, tá vendo aí, ó? A mente de Cristo, ela passa a ter a mente de Cristo, porque ela vai começar a dizer, como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ou seja, com a mente de Cristo, tá vendo aqui, ó? A mente de Cristo atuando na vida dele, o que vai acontecer com ele? Ele vai passar a ter, o Espírito Santo dominando sobre a sua vida, o equilíbrio dos instintos, que nós chamamos de processo de regeneração e santificação. Mas tudo isso vai acontecer porque o antídoto aqui no seu canto esquerdo da tela, aqui eu estou frisando aqui para você, o antídoto contra o pecado, o sangue de Jesus. Sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo
o pecado, ele vai agir diretamente no homem. E agora, o seu coração circuncidado pela palavra. Ele está casado aqui, o seu corpo, o seu eu está casado aqui. Esse homem passa a ser agora um homem espiritual, porque o trono da sua vida está aqui. E lembra que na união do pecado nasce a obra da carne? Já aqui, na união espiritual, você sabe o que vai nascer na vida dele? O fruto do Espírito, ou seja, com o coração circuncidado pela palavra e a mente de Cristo, nasce o que sobre ele? O fruto do Espírito. Gálatas 5, a partir do verso 22. Por que o fruto do Espírito? Porque agora a visão dele, está vendo aqui no corpo? A visão dele, a audição, o olfato, o tato, o paladar, tudo isso ele vai usar para a glória de Deus. Aí você tem o amor ágape, o Espírito Santo compartilha o amor ágape no homem, e esse homem vai amar os seus inimigos, vai orar pelos que vos perseguem, vai amar com o mais perfeito amor, que é o amor que o Espírito de Deus, o amor que emana de Deus, vai ser colocado no coração deste homem. E aí você tem ele como ser, como pessoa. Deus não vai anular o seu eu, só que agora ele vai dizer assim: eu não faço aquilo que é a minha vontade, eu ando por aquilo que é o propósito e a vontade de Deus para a minha vida. E a partir daí ele vai começar a agir de que maneira? De maneira que agrade a Deus. Então sua personalidade, o seu caráter, o seu temperamento vai passar a ser controlado pelo Espírito. E ele vai ter um temperamento controlado pelo Espírito, morto para a lei do pecado. Então esse é o terceiro estado aí do homem. O homem só alcança esse estado por meio da fé em Cristo Jesus, Cristo que é o novo Adão. Então essa é a nossa aula, né? Do homem como coroa da criação de Deus. Tem aí os dois vídeos, espero que você assista os dois vídeos, o primeiro e o segundo, esse é a continuação, tá? E depois nós vamos falar sobre personalidade, caráter e temperamento, tá bom? Então fica aí com Deus aí, espero que você tenha tido um bom proveito, tá bom? Tenha sido bênção para a tua vida, para o teu elevo espiritual. E meu irmão, conto com você. Deixa o Espírito Santo habitar no teu espírito, deixa ele fazer morada na tua vida, controlar os teus instintos, trazer sobre você a regeneração. Lembrando sempre que o sangue de Cristo é um antídoto que nós precisamos. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer e para aniquilar as obras do diabo. Que Deus te abençoe, fica na paz de Deus, uma semana abençoada, um dia abençoado. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo, mas que a paz de Deus seja com você, que Deus te abençoe e até uma próxima aula. Fica com Deus, um abraço, que Deus te abençoe.